paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos no tempo comum, na primeira semana do tempo comum. Nós saímos do tempo do Natal e agora nesse tempo comum a gente medita o dia a dia de Jesus com os seus discípulos. Nós vamos aprender muito, nós vamos viver um discipulado. O tempo comum não é tão comum assim, mas é um tempo de discipulado. É um tempo de aprendizado, onde a gente vai atendendo o chamado de Jesus, onde a gente vai sendo moldado por Ele, onde nós vamos conhecendo Jesus. E o Evangelho de hoje é Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Marcos nos apresenta Jesus e apresenta o discipulado que nós devemos fazer. Que nós possamos então acolher com o coração aberto a mensagem do Evangelho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, ajuda a compartilhar também para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Se você quiser entrar no link de um grupo de WhatsApp para você receber todos os conteúdos desse canal, aí na descrição do vídeo tem o link que você pode entrar nesse grupo. É um grupo fechado que você só vai receber os conteúdos deste canal. Vamos lá para a meditação do Evangelho de hoje. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho começa aqui dizendo que depois que João foi preso, Jesus vai para a Galiléia e ele proclama o Evangelho de Deus. É muito interessante aqui esse trecho do Evangelho, porque mostra Jesus que não se intimida diante da prisão de João Batista. Mostra Jesus como modelo para nós seguirmos, para imitarmos, um Jesus cheio de coragem e que não se intimida diante das adversidades, mas ele veio para cumprir esta missão de anunciar o reino de Deus que está próximo, e ele não vai se intimidar com nada, nem mesmo com a prisão do profeta João Batista. Ele não para diante da perseguição, ele não para diante também das ameaças, porque a prisão de João Batista, querendo ou não, ameaça Jesus, porque João Batista era um profeta e Jesus estava se apresentando também como profeta. Jesus ele vai ser visto como profeta para as pessoas, então ele não se intimida diante disso. João é preso, então ele vai agora assumir a sua missão com muita coragem. E ele, para assumir a sua missão, ele chama alguns para colaborarem com ele. Ele chama discípulos, pessoas simples, pescadores. Chama pessoas para ele formar e ajudá-lo na missão, colaborar com a missão. Jesus vai preparar os seus discípulos. Aqui Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como o novo Elias. Nos lembra Elias que chamou Eliseu para assumir a missão, para seguir. E aqui Jesus chama alguns, é o novo Elias. Jesus vem como aquele que é para anunciar o reino de Deus que está próximo. E esse reino de Deus que está próximo aqui, como já falamos em outras oportunidades, é o reino de Deus que está ao alcance de todos, está perto, está próximo, todos podem entrar nesse reino, mas é necessário arrependimento, conversão. Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. É necessário abrir mão do próprio reino, é necessário entender as características deste reino de Deus, amar os inimigos, perdoar sempre,
viver a partilha, a fraternidade, viver o amor fraterno, colocar o amor como regra principal. Então, tem que ter essa conversão. Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. Ele está próximo, ele está ao alcance de todos, mas é necessário conversão para poder entrar nesse reino, viver as características deste reino. É necessário este arrependimento e acreditar no Evangelho, crer na boa nova anunciada. Jesus chama discípulos para seguir, e nesse seguimento a Jesus é preciso entender que assim como Jesus se despojou de tudo, ele se despoja de tudo, ele se encarna no meio de nós, ele assume a condição humana e vai dizer que ele vai se esvaziar. É a kenosis de Jesus, um esvaziamento. Ele se esvazia, ele se apresenta e vai assumir a condição humana e se humilhando ainda mais, assumindo a condição de escravo e indo até a morte de cruz. Então, aqueles que tomarem a decisão de seguir Jesus também precisam desta kenosis, se esvaziar. É um segmento que vai nos levar a um esvaziamento de nós mesmos para poder nos encher da graça de Deus. E exige de nós renúncia, abandonar muitas coisas. Exige de nós um despojamento de tudo para seguir. Jesus, ele é este que se despoja, que vem, e ele chama discípulos, mas esses discípulos precisam ser formados para se despojar como ele também. Esse é o nosso segmento. Esse deve ser o nosso discipulado. A ideia de seguimento de Jesus é esta. Não é para ter status, fama, prestígios, não. A ideia de seguimento de Jesus é esta, é o despojamento, é o esvaziamento para poder assumir a missão e também anunciar que o reino está próximo, exortar as pessoas à conversão, fazer com que as pessoas entendam que o reino está ao alcance de todos, mas é preciso abrir mão do próprio reino, do reino que foi criado, para poder assumir as características do reino de Deus. O amor como lei principal. E amar os inimigos, perdoar. O amor sempre no topo da hierarquia de todos os valores e princípios. E essas são as características do reino de Deus. E Jesus vem trazer para nós. E cada um que se dispõe a atender o seu chamado, ele que passa e chama, cada um que se dispõe a atender o seu chamado precisa viver essas características desse reino. Precisa abrir mão do próprio reino para poder entrar no reino. Está ao alcance de todos. Mas é necessário conversão. Que nós possamos então converter o nosso coração, a nossa mentalidade, mudar a nossa mentalidade para entender o reino, para viver e para anunciar este reino, sabendo que o seguimento de Jesus, ele nos pede despojamento, que nós possamos então também nos despojar e ter a coragem de continuar na missão, de permanecer na missão, não se intimidar com nada, com nenhuma perseguição, não sentir, por mais que venham as ameaças, mas que nós não nos intimidemos com essas ameaças, que nós possamos então seguir Jesus plenamente. Que Ele nos dê um coração despojado, corajoso, um coração de discípulo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o nosso dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.